Paz do Senhor, querido, é uma alegria estar aqui com você nessa célula. Obrigado por estar participando desse grupo caseiro de crescimento. E hoje eu gostaria de falar com você sobre um assunto muito importante. Um assunto que está simbolicamente lá no Antigo Testamento, quando Deus deseja construir um tabernáculo para habitar no meio do seu povo. Dentro desse tabernáculo ele pede que o povo dispusesse alguns objetos sagrados. E entre esses objetos está o altar do incenso. O altar onde deveria ser queimado o incenso. E ele fica no centro do tabernáculo. No fundo está a Arca da Aliança, depois a cortina que separa o lugar santo do lugar santíssimo. E no lugar santo tem 3 objetos: o candelabro, a mesa dos pães e o altar do incenso que está no meio. E o incenso, na palavra do Senhor, ele se refere às nossas orações. O Apocalipse fala que, lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. E o texto ainda diz que são as orações dos santos. Olhando para o lugar onde o altar do incenso estava no tabernáculo, nós podemos tirar uma mensagem muito importante. O altar do incenso estava no centro do tabernáculo, mostrando e ensinando para mim e para você que as nossas orações não devem ser um capítulo da igreja, não deve ser só um ministério da igreja, não deve ser só um pedaço da nossa vida cristã, mas dentro do projeto de Deus, de espiritualidade, de religião, de envolvimento com Deus, de intimidade com o Senhor. Oração deve ser a nossa vida com Deus, grande parte da nossa vida com o Senhor. O texto também nos diz que, além do altar do incensário estar no centro, na frente da cortina que separa o lugar santo do lugar santíssimo, diz que pela manhã era necessário se acender o incenso e depois, quando fosse se revisar novamente as lâmpadas do candelabro, era necessário verificar novamente e acender novamente o incenso, para que constantemente, continuamente, o aroma agradável do incenso pudesse estar enchendo o lugar do tabernáculo. Nós sabemos que o candelabro representa também a presença de Deus, a coluna de fogo, enquanto o incenso representa a coluna de fumaça que acompanhava o povo no deserto, na peregrinação. E isso significa nos dias de hoje o quanto a fumaça da minha e da sua oração precisa chegar constantemente, perseverantemente na vida do crente. Jesus orou muito, porque ele orou. Os seus discípulos e apóstolos foram marcados e impactados pela oração, bem como a igreja primitiva foi encontrada em muitos momentos orando. Estavam unânimes em oração, permaneciam em oração, oravam enquanto Pedro estava aprisionado, porque eles aprenderam com seu mestre Jesus. Eles aprenderam com os apóstolos que foram impactados pela vida de oração de Jesus. E sendo assim, eu entendo que eu e você precisamos orar. Devemos orar. Esse é um convite, não para que você se sinta culpado, porque diante do Senhor, a nossa culpa foi levada na cruz do Calvário. O que nós podemos fazer para o Senhor não é o que faz Ele nos aceitar. O que faz Deus nos aceitar é o sacrifício de Jesus. Mas que esse convite de oração possa produzir em você um convite agradável, de Deus não lamentar com você, mas lamentar algumas vezes porque nós temos perdido essa oportunidade de usufruirmos do melhor que Deus tem para a nossa vida, as maiores riquezas, que podemos dizer que são pérolas, que o Senhor derrama sobre a nossa vida, nos entrega como presentes, como pedras preciosas, quando nós desenvolvemos uma vida de intimidade com Deus na oração. Não deixe o seu altar só com cinzas, mas faça o seu altar de incenso estar sempre queimando da presença do Senhor. O incenso só é queimado com fogo. O fogo é a presença do Espírito Santo. Tanto o Espírito Santo produz uma vida de oração, quanto uma vida de oração produz o fogo do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, para que as almas sejam salvas, para que o nosso coração seja cheio de alegria, para que a cura aconteça, para que a manifestação do Espírito seja abundante na igreja e na célula.
é necessário que nos acheguemos ao trono do Senhor, confiadamente, na certeza que Ele nos escuta e Ele nos abençoa. Que Deus te abençoe grandemente. Eu quero deixar um desafio para você aí na célula. Olhando para os 4, olhando para todos os ingredientes do incenso, descobrir quais são os ensinamentos de Deus para a nossa vida, com cada uma das essências que era necessário ter no incenso que estava lá no tabernáculo, que era sagrado, só podia ser utilizado para o altar do incenso. Acenda aí o seu incenso. Esse incenso não pode ser comprado. Esse incenso a gente desenvolve através de uma vida de oração. Esse é o incenso hoje, esse é o aroma hoje, essa é a fumaça hoje, que precisa chegar diante do trono do Senhor. Que Deus te abençoe.